20 e 27. 20 e 27. Excelentíssimo senhor, doutor Noleto, presidente da sessão plenária aqui do Tribunal do Júri, no qual saúdo todos os demais aqui presentes, incluindo os serventuários, todos os ouvintes aqui, e principalmente vocês. Para mim é uma honra fazer meu primeiro júri como defensor público do Estado do Piauí, na comarca de Teresina. Mas não é meu primeiro júri. Já dá uns 150 por aí júris. Mas meu primeiro júri na cidade onde eu trabalhei minha vida toda, 31 anos de serviço. E onde trabalhei como delegado de polícia. Então, vendo aqui a situação, fui trazido pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, senhores jurados, para fazer a sustentação oral, a defesa dos assistidos, que é o termo técnico que a Defensoria utiliza em relação às pessoas que ela está fazendo a defesa. Eu não vou falar aqui que é a verdade, eu estou do lado da verdade, do lado da mentira, porque não existe isso. A defesa faz o seu trabalho constitucional. E por que a defesa, através deste defensor público, está aqui hoje, e que foi delegado de Polícia Civil, e agradeço as palavras do doutor Noleto, no qual trabalhei 5 anos e meio com homicídio. A minha mulher disse que eu só cheirava sangue, porque eu estava no local de crime, sempre trabalhando, apurando os fatos. E quando eu fui convocado para fazer esse júri, eu sou titular da comarca de Água Branca, defensor público titular da comarca de Água Branca. E moro em Teresina, todo dia eu venho e volto. Mas quando eu fui convocado, eu aceitei esse munus. E por que que aceitei esse munus? Porque eu conheço o outro lado da polícia. Não é uma tarefa fácil. A polícia hoje está totalmente reestruturada, no sentido de que antes nós não tínhamos delegado de polícia de carreira, como é falado. Antes, militares respondiam pelo expediente. Aí você encontrava sargento, tenente e outros profissionais atuando nesse exercício que a Constituição diz que é atribuição do bacharel em Direito. E a pessoa se questiona por que que o delegado de polícia tem que ser um bacharel em Direito. Porque o delegado de polícia, ele tem que saber a questão jurídica. Até porque a primeira tipificação é feita pelo delegado de polícia. Nem que esta venha depois a ser modificada pelo titular da ação penal, que é o Ministério Público. E essa necessidade, ela fez com que a polícia trouxesse aos seus quadros de delegado muitos profissionais. Em 1997, eu estava terminando meu curso de Direito na Federal, aqui Piauí. Então, ainda não era ligado na situação polícia, não entendia nada dessa situação, e nem vim para a polícia imediatamente. Né? Antes eu fui funcionário do Tribunal de Justiça. Depois advogado, depois delegado. Assessor jurídico do Estado, depois delegado de polícia, defensor. Então, em relação ao fato aqui, eu trago a vocês todo procedimento policial, ele começa através de duas situações. Ou através de um ato de flagrante, ou seja, você tem um flagrante que tem que ser feito o procedimento, as pessoas são presas, e esse inquérito é encaminhado
à Justiça, o Ministério Público primeiro, depois ao juiz, para que seja feito o processo, caso seja denunciado os réus, os imputados, como a gente chama. Ou então ele é feito através de portaria. Foi o caso aqui desse inquérito que correu no 3º Distrito de Timon. A competência, ou seja, por que de Timon veio para cá, é porque foi suscitado aqui que a competência seria aqui do Piauí, alegando que a questão causa-mortes teria sido aqui, no estado do Piauí. Questão de transição da ponte, etc, etc. Então, este procedimento, ele veio para a justiça daqui, e não do Maranhão. Pronto. No caso em tela, o que é que nós temos? Nós temos um fato que aconteceu em 1997, 21 de novembro de 97. Esse fato, ele ocorreu onde nós temos 3 servidores da Secretaria de Segurança Pública, que estão aqui sentados no banco dos réus, e estes 3 servidores estavam em diligências. A coisa foi tão cipoal, ou seja, tão tumultuada nesse inquérito policial, que se você observa, e eu chamei a atenção na hora que eu cheguei, que eu vi isso aqui há 2 meses, 4 meses, aliás, onde se falava em 1998. O Manuel, ele foi ouvido em maio de 1997. Em maio de 1998. Então não foi em 21 de novembro de 98, e sim em 21 de novembro de 1997 que esse fato aconteceu. Essa correção é só no sentido de se ter as coisas bem literalizadas. Quanto ao fato, segundo consta aqui, os policiais estavam em diligências. Essas diligências tinham o escopo, o objetivo de se localizar pessoas envolvidas em crime, onde já se tinha uma pessoa já identificada como Renato, que chamam de Renato MacGyver, Renato Calça Frouxa, etc. E esse Renato o Renato, para vocês terem uma ideia, ele era fazendário da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. Quer dizer, uma pessoa que tinha um emprego razoável, mas que adentrou no mundo do crime por situações outras. E essa pessoa ela começou com pequenos crimes, que foram... Todo crime é crime, não é pequeno, mas são crimes de capacidade ofensiva que vão se elevando. Do furto, vai para a violência, etc, 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 quando chega no roubo. E segundo o delegado Bareta aqui, tem um histórico de latrocínio. Mas o que nós estamos aqui a falar é o que a polícia estava fazendo nessas diligências. Para se fazer uma diligência de um estado para o outro, não há necessidade de comunicar ao secretário de segurança, porque isso fere até um princípio. Você está centralizando no secretário de segurança uma situação que pode ser resolvida pelos delegados regionais. E são os delegados regionais que autorizam a entrada, né? Essa entrada ela pode ser, a depender da diligência formalizada a posteriori, já um telefonema, mas em regra tem que se oficiar. Se oficia-se ao delegado regional de que aqueles policiais estão... Aqui quem está falando é quem passou por isso. Aqui não é teoria, é prática. Não foram muitas vezes, mas sempre oficiava. Os policiais estão em diligências, vou comunicar aí antes de adentrarem. Pronto, formalizava nos autos. Se tivesse um inquérito, a portaria já estava ali. Se tivesse em fase de embrionagem do inquérito, eu já fazia a juntada daquele ofício para a portaria que ia se fazer presente. Então, eles adentram. Obviamente que isso são casos que têm que ser excepcionalizados, para que a gente não possa ter mistura de polícia. Mas isso é feito. Isso é feito aqui e em outros estados.
dentro das formalidades. Às vezes a emergência do fato faz com que a formalidade venha a posteriori, mas o comunicado tem que ser prévio ao delegado regional. Quando adentraram no Estado do Maranhão, estavam com a missiva. O que quer dizer isso? Com o escopo de chegar a esta pessoa e outras pessoas. Na minha concepção, polícia não tem essa história de matar. Eu vendo aqui o Francisco da Costa, o Bareta, hoje aqui, tem que, como se fosse um matador, mandou matar. Não é porque eu sou defensor público hoje que eu vou chegar a esculhambar a polícia, não. E quem está nela hoje com grande grau de resolutividade de crimes? Estou diante de um profissional que tem 38 anos de serviço. Não sou amigo íntimo dele, não. Fui delegado com ele, mas em áreas distintas. Ele está no especializado e eu estava no distrital. Então, quando eu vejo aquele profissional nessa idade, já passando por isso, eu fiquei pensando, poxa, ele não merece. Porque eu conheço o histórico. Quando foram adentrar no Maranhão, eles tiveram uma diligência primeiro na cidade de Caxias, tiveram a confusão lá do balneário de Veneza, onde as pessoas que eles perseguiam tiveram êxito na fuga, mas um foi pego, que é o Ferdinando. E esse passou o roteiro dos outros. Quando fizeram essa diligência, eles fizeram a distribuição de um policial na entrada e os outros na demais. 3 policiais. Dificilmente, aqui sem fazer nenhum adereço, tinham 6 pessoas ali. 3 pessoas. Polícia não tem esse efetivo. Se não tem hoje, imagine naquela época. E se o comando tinha 15 pessoas, ou 17, ou 18, nós tínhamos que distribuir em escalas. E essas escalas não dá 6 para um plantão. Não dá 6 por um diarista. Hoje, se você for numa delegacia dessa aqui, eu estou falando quem anda na delegacia. Você vai encontrar 2 policiais. Se não encontrar 1. Os grupos especiais, ele não tem essa quantidade num plantão 6 pessoas. Então, essa diligência foi feita por 3 pessoas, segundo consta aqui. O Cássio, que tinha o comando, o Cássio é o de barba, ali, o Maia. Ele ficou na primeira entrada, que dava, salvo me engano, para a estrada de terra, que o senhor falou. Os 2 outros policiais ficaram na outra. Houve esse encontro. Aí vocês falam, houve troca de tiros? O Ministério Público sustenta que não, diante de algumas oitivas que foram juntadas. Hoje aqui, a questão dos crimes contra a vida ela tem 2 fases. A primeira fase é aquela fase onde se apura a situação e se há dúvida em relação à absolvição, se leva para a sessão plenária do júri, onde vocês, juízes do fato, vão decidir em relação àquele fato concreto trazido. É a segunda fase que nós estamos vivendo hoje. Mas antes disso, nós temos a fase pré-judicial. Pré-justiça. É a fase de polícia. Na fase de polícia, nós temos policiais Milton, policiais Valmir e outros policiais militares, Oliveira, que foram ouvidos, mas não foram trazidos hoje, para que eles pudessem dizer se viram. Aí você vai dizer, não, mas o doutor leu a fase inquisitorial de inquérito. A fase judicial, não. Eles tinham que estar aqui hoje. Era necessário, para dizer se houve pessoas baleadas, além do George, no caso o Renato, e se o Renato saiu ileso no confronto, ou não teve confronto, mas aí não veio. A pessoa mais importante para ser ouvida aqui hoje se chamava
e se chama Manuel, que é o Manuel, vulgo Nenê. E ele chegou aqui e foi feita a seguinte pergunta: quer depor na frente deles ou não? Tanto faz. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. E falou aqui que não. Que estava, dormiu, foi fazer parada com eles, participou do assalto em relação ao Monza. Se não me engano, esse Monza foi lá, esse roubo do Monza foi na Nova Terra. Né? E que, em relação ao momento do ocorrido, estava dormindo e acordou sobressaltado pelos tiros. Não sabe informar se o Renato estava baleado. Diz que ouviu um gemido. Eu não vou fazer aqui nenhum contorcionismo em relação a isso. Não compete a mim, nem tenho idade, e nem sou mais para... Essas coisas não competem a mim. Ele disse que não viu. Ele fala que quando aconteceu isso, ele foi imobilizado, colocado no chão, aquele procedimento policial. E os outros dois, idem. Levado num carro Monza, junto com o policial Lima, e os outros dois foram com os policiais, Frederico Lopes Maia e Carlson. Chegando lá, o Lima ficou, e os outros foram levar os dois para atendimento médico. No pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas, chamado Caldeirão do Inferno, na época, né? Hoje é HUT. E quando vieram, já com o óbito, tinha falecido o Renato, e o Jorge volta, né, com a perna enfaixada. Fica os dois nas celas. Na cela, únicos. Depois ficam na triagem. Depois na casa de custódia em pavilhões distintos. Mas durante a cela, a informação do Manuel, que tudo que ele tinha de informação era do George. Mas aí cai uma contradição. Como é que o George fala que o Renato foi baleado pelo Lima, se o Lima estava com ele, Manuel, que falou hoje aqui? Eu pensei, foi no tiroteio? No inquérito, o Manuel fala que o Jorge falou que foi no carro da polícia. Mas que momento o Lima esteve com ele no carro? Ou não era o Lima que estava no carro com ele? Mas o próprio Manuel fala que foi o Lima que levou ele. Se o Wagner, policial, que estava no plantão, disse que o Lima ficou. Então, essas coisas elas são importantes no sentido de a gente entender a dinâmica dos acontecimentos. O laudo. Aliás, já está até aqui. O laudo que eu separei aqui, o promotor também comentou sobre ele. O laudo cadavérico é uma peça que ela, em regra, é irrepetível. Porque dizem que o inquérito é uma peça meramente informativa. Ela é informativa, mas ela tem peças que não se renovam. O laudo é uma delas. Só se houver dúvida em relação à exumação, etc, para se exumar. Esse laudo cadavérico, eu fui ler porque eu fiquei preocupado onde é que estava o terceiro tiro. Preocupado no sentido que, assim, sabe que eu li errado esse negócio? Eu li, não foi um laudo, não. Eu li foi centenas de laudos já. Porque eu precisava sempre de um laudo quando eu tinha um homicídio. Porque o delegado tem que fazer juntada desse laudo para ir para a justiça. E o laudo, ele fala. Esse laudo foi assinado por Zé Alves da Silva e Clarice Moura. São dois médicos peritos. Nas folhas 284, volume 2. Ele fala o seguinte: o cadáver estava com a ferida pérfuro-contusa de 0,8 centímetro de diâmetro. Circular, bordos regulares, invertidos e orla de enxugo localizada no hemitórax direito. Aqui é medicina legal. Hemitórax direito. Tórax direito, desse lado.
ao nível do terceiro espaço intercostal, entre a terceira das costelas, entre as costelas. Terceiro espaço contado de cima para baixo. Correspondente ao orifício de entrada, porque toda vez que o médico ele faz esse laudo, ele diz a entrada e a saída. Então, ele diz, tem um aqui. Porque eu não tinha visto essa questão no sentido que o doutor falou. Tem um tiro nas costas. Tem um tiro que saiu por lá, não entrou. A entrada é pela frente, hemitórax direito. E fala, entrada. Aí o médico continua, porque ele vai dando percurso. Ferida, pérfuro-contusa com 1 centímetro no maior diâmetro, bordos irregulares e invertidos, localizado na região dorsal esquerda. Aqui. Saída. Ou seja, nós temos a entrada e a saída. Depois temos a outra perfuração. Ferida pérfuro-contusa de 0,7 cm de diâmetro, circular, bordos regulares invertidos, orla de enxugo, termos técnicos que se utiliza, e área de chumuscamento na região mesogástrica. Mesogástrica não é um umbigo, pessoal. Ou umbigo, que a gramática aceitou os dois. Mesogástrica é a boca do estômago, é aqui, ó. Mesogástrica é aqui. O pessoal chama fundo. No interior chama boca do estômago, até aqui na capital. Mesogástrica. Aqui é infraumbilical, que é o umbigo. Então, mesogástrico, orifício de entrada. Ferida pérfuro-contusa 0,7. Na região lombar direita, orifício de entrada. Não é entrada, já é a saída. E aqui eu vi que tinha um equívoco. Na saída, região lombar. Ou seja, ainda tem... Eu posso dizer, o laudo está dizendo isso aqui, mas o laudo tem falha. O médico mesmo coloca que não foi possível retirar nenhum projeto. E existia 2 projetos. Eu fiquei pensando, como é que tem entrada e saída e não tem projeto? Na região pélvica, no fundo, ilíaca. E diz que não foi possível retirar, porque o raio-x, etc., demonstra. Pessoal, bastava ele fazer uma laparotomia. Ou seja, abria da garganta até embaixo do umbigo. Ele abre no meio. E vai tirar. Por não, excelência. Não, eu disse aqui, por não, eu disse aqui, por não, eu disse aqui, porque quando o médico coloca entrada, ele coloca saída. Quando ele fala da entrada de um, ele não coloca saída, ele já coloca entrada. Então, na minha concepção, não estou dizendo que a minha seja verdade, certo? Na minha concepção, deve ter, por não, houve um equívoco. Pode ter. Acontece às vezes na digitação. Não estou dizendo que... Eu queria que o senhor me deixasse continuar, por gentileza. Eu não interrompi 1 minuto ele. Deixei falar tudo. Até filme. Certo. Que bom que o senhor veio mais laudo do que eu, né? Tá certo. Eu já falei do equívoco. Eu acho. Tudo bem. Posso estar enganado. Mas não justificaria. Ok? Resumindo. Nós temos um laudo, eu não vejo o tiro nas costas. E mesmo que essa saída seja entrada, o das costas ainda falta ser esclarecido. Porque ele está como saída, ele não está como entrada. Na minha concepção. Certo? Não, da entrada... Não, aí não está falando que foi nas costas.
Eu queria que você me deixasse trabalhar, tá bom? Deixa eu trabalhar. Certo? Vamos lá. Eu vou ser interrompido várias vezes aqui, nem se preocupe. Isso é regra, né? Diante do fato, o que é que nós temos aqui? O policial alegando que houve confronto. Manuel diz que houve um tiroteio, mas não sabe informar se houve da outra parte o revide. Nós temos aqui o seu Banguim dizendo que houve troca de tiro, mas não dá precisão. Nós temos os policiais saindo para o comando Corisco. Quando eu peguei esse processo, eu queria entender, era o percurso. Eles foram pela Ponte Nova, que a gente chama de Ponte Nova, aqui em Teresina, para Timon, pelo da Tabuleta. E o Corisco, mais na frente, próximo a Ceasa. Ou seja, eles estavam no percurso. A questão do carro, realmente, quando os policiais vão levando alguém, em regra, o que não está baleado vai com um policial, dependendo do contingente, e os que estão baleados vão com mais policiais. Ou quando não estão, são mais, mesmo sendo ilesos, tem que ir com mais de um policial. Então a conduta, nesse sentido aí, foi de dar a segurança para o que ia chegar lá. E depois volta. A Polícia Civil do Piauí, ela ainda está naquela fase ainda de se aprimorar cada vez mais. Porque eu nunca concordei com flagrante que fosse feito no dia seguinte. Porque nós temos aquele prazo de 24 horas, e a lei dá isso exatamente para você informar toda aquela questão do probatório, das oitivas, etc. E o que é que acontece? Antes, 20 anos atrás, você tinha aquela situação, e o procedimento seria feito na manhã seguinte, quando chegar a autoridade policial. E aí, juiz, eu já fazia diferente. Eu saía da minha casa todas as horas para fazer. Por quê? Porque se você não pega o quente, quando você vai fazer de manhã, já perdeu muita coisa. E ao mesmo tempo, se aquele procedimento não for realmente um ato flagrancial, como é que vai ser feito? A pessoa que passou a noite todinha vai ficar lá esperando até o delegado decidir isso aqui dali, ou não é? Óbvio que esse caso era. Então, essas coisas eu sempre meti na minha cabeça. Eu tenho que ir lá de qualquer forma fazer. O procedimento, analisar. Então, para mim, o delegado tinha que estar ali. É necessário. Porque diante de uma operação dessa, diante de uma captura, diante de tiros, tem que acontecer. Eu poderia muito bem subtrair essa informação de vocês, mas é a experiência que eu tive. E eu não me furtei de ir nenhuma vez quando foi necessário. E fazia os procedimentos quando a lei devidamente autorizava. Né? É ato de flagrante ou não é? Em regra era. Eram. Ok? Diante desses fatos, aqui hoje no plenário, aqui no tribunal do júri, vocês hoje que são juízes de fato, eu aqui não vi ninguém acusando esses policiais no sentido de dizer assim, eu vi, né, o tiro que foi dado, etc. E houve sim eles falando, eu dei. Agora, não sei se foi o meu que acertei. Aí faltou a comparação balística. Quando eu peguei esse processo, a primeira coisa que eu fui atrás foi disso. O que é essa comparação balística? É quando você pega aquela munição e vai comparar de qual arma saiu. Mas nem a munição do cadáver tiraram. O médico coloca que não foi possível tirar. Não foi possível porque não quis. Acontece. Ele disse que o raio-x mostrou 2 projéteis. Tinha que saber. Cadê as armas? Vamos fazer a comparação balística. Não deu. Em relação ao relatório do inquérito policial, que foi feito em Timon, foi apurado pelo 3º Distrito Policial. 3º Distrito esse, onde os policiais estavam envolvidos. E se é para falar de expulsão,
O Milton, que foi ouvido, ele foi expulso também da polícia por corrupção. Né? Eu não tenho essa informação aqui. Eu tenho um conhecimento dessa expulsão. Mas eu não quero entrar aqui no depoimento de Milton. Eles não foram ouvidos aqui. Nem o Milton e nem o Valmir. Então, diante desses fatos, eu não vou entrar na conduta. Mas eu falo que esse procedimento foi feito no terceiro distrito policial. Qual o terceiro distrito policial? É aquele que está envolvido na animosidade que houve naquele primeiro momento. E eu fiquei atrás, quando o delegado coloca, Arilton, no relatório, que as armas estavam uma no porta-luva e uma no chão do carro. Aí eu pensei, foi feito perícia nesse carro, mas como é que ele diz isso? Se o carro não ficou nem lá, o carro foi para o Corisco. Como é que ele pode dizer isso? Informação de oitiva que ele pegou. Não foi feito perícia no carro. O terceiro distrito policial não pegou arma nenhuma, porque as armas foram para o comando Corisco. Ou seja, essa situação tinha que ser dada pelo comando Corisco para Timon. O delegado não coloca isso. Que as armas foram encaminhadas para lá. Aí o que é que eu faço na fase de diligência agora? É a fase antes de começar o júri. Eu peço que seja feito. Mas não foi possível. Foi uma das diligências que não teve êxito. O doutor juiz sabe disso. Né? Eu digo que ele não é que ele tenha mentido, doutor. Eu digo que ele talvez, ou quase certo, ele fez em cima das conjecturas de informações. E não de laudo. Porque o laudo é importante. O anexo fotográfico. Por isso essa pergunta que eu fazia. Foi tirado foto do local, aquele negócio todo, para a gente poder ter essa noção. E o senhor não vai colocar a palavra na minha boca. Em relação... Responde. Eu imagino que ele fez pela oitiva. Doutor Noleto, eu queria que o senhor, por gentileza... É presidente da sessão plenária do júri? Nem eu, nem o senhor. Que trouxe 2 horas de chacina da Meruoca quando não tinha nenhum policial desse BI na chacina da Meruoca. Né? Chacina da Meruoca também não está nos autos. Vamos combinar assim. O artigo 497, inciso 12, diz assim: quando a parte que está falando não permitir, ou a parte solicitada pela outra parte, aí o juiz dá 3 minutos. Se Vossa Excelência der a parte para ele, eu não tenho nada com isso. Agora, se o senhor disser assim, que não dá, porque o seu tempo, você tem 3 aí para defender, aí eu vou dar. Mas eu acrescento no seu tempo. Ok. Posso continuar? Pode sim. Essa é a história. Eu não preciso aqui trazer vocês nenhum tipo de confusão mental. Em relação à chacina da Meruoca, que foi falada aqui, só se esqueceu de dizer uma coisa. Eram 4 PMs do COI, Comando de Operações Especiais. Eu nem era delegado, eu era formando em Direito ainda, há 20 anos. Mas tinha um policial do Corisco, o Mesquita, que foi expulso. Que estava lá junto, porque eu tentei entender quando o delegado falou assim, quando não é ajuntamento, ele falou esse termo. Um comando, um grupo de operação, não é ajuntamento, ou seja, estava misturado PM com civil. E quando esses PMs tiveram essa situação terrível lá, na Meruoca, eram só eles e um policial que estava contra
as ordens que o próprio delegado falou. Ele não estava permitido ficar lá. Foi mandado voltar. E ele ficou. Então, hoje, o que está sendo julgado aqui são essas 3 pessoas que não estavam na chacina da Meruoca, mas vocês que tiveram que engolir 1 hora aqui de chacina da Meruoca. Essas pessoas da chacina da Meruoca já foram condenadas. Qual o objetivo? Confundir vocês. Vocês não estão julgando aqui, vocês estão julgando ele. Estão julgando a morte de Renato. Aliás, estão julgando eles que estão pronunciados no homicídio do Renato. Pronto. Sem cansar vocês. As coisas, pessoal, elas têm que ser técnicas. Eu não posso estar aqui a qualquer custo para fazer desejos. Eu estou aqui, se eu vejo a situação, eu digo. E graças a Deus eu vim para a Defensoria Pública. Por quê? Instituição muito zelosa nas coisas. Os profissionais muito técnicos. Aquela testemunha aqui, nenhum orientei. Aquele senhor Carlos, quando ele falou assim, o promotor tipo assim, você falou com o doutor, eu disse, meu Deus, eu estou falando com uma pessoa, nunca. Eu encontrei ele ali e disse assim, o senhor foi me dado como o nome de uma pessoa, só isso. Aí eu disse, vou colocar como testemunha, mas jamais iria fazer, para chegar aqui e falar, faço isso não. 52 anos de idade, 30 de serviço público. Aqui não é ganhar a qualquer custo, não. Não é querer fazer teatro, plateia, jogar coisa, não. A coisa tem que ser certa. Eu quero entrar e sair do mesmo jeito que eu entrei, correto. Eu não tenho mais muito tempo na defensoria. Eu tenho 3, 4 anos e me aposento. Mas eu quero sair fora e entrei na polícia, correto. E eu entrei correto e quem disse foi esse homem aqui, que eu saí certinho. Tudo direitinho, os inquéritos todos bem feitos. Ali tem advogado que também sabe quando eu fui delegado de polícia. Eu estou aqui como defensor para analisar o fato. Fazer a sustentação. Sem agredir ninguém, sem fazer joguete, nem nada. Porque amanhã eu tenho umas 70 pessoas para me ouvir. Atendimento na defensoria de 8 até as 4 da tarde. Tenho que fazer meu papel. Então, eu estou fazendo o meu papel hoje aqui. E defendendo policiais que eu conheço. E que tem bons serviços prestados à polícia. Eu não vou dizer que a polícia só serve para mim quando eu quero condenar alguém, não. A polícia serve também quando está no banco do réu para você saber o histórico daquele policial. Quando esse policial, Frederico Lopes Maia, se emocionou aqui, não é nada combinado. Você sabe por quê? Porque em 2015, quando ele levou o tiro, os 5 tiros, onde ele ficou com a mão, o dedo entortado, e ele perdeu o olho, ele tem uma prótese. O olho é de vidro, como a gente chama. Nesse dia, os 2 elementos, e ele foi abordar os 2 elementos que estavam assaltando uma pessoa lá na rua do Disseu. O segundo homem estava ali, que sempre fica o segundo. O primeiro faz abordar, o segundo fica distante. Ele não tinha visto o segundo homem, estava só. E o segundo foi para cima dele. E eu estou sabendo disso, não é pegando ele aqui não, porque quem foi lá na hora, fui eu. Estava chegando em Teresina da Comarca. Disse, doutor, o seu Fred está baleado. E eu fui lá, trabalhou comigo. Sabe mais o que aconteceu? Chegando no local, eu peguei as cápsulas que estavam no chão. Porque todo mundo estava pisando por cima. Eu digo, opa. Entreguei.
para a polícia. Que me pediram socorro, que ele estava baleado. Estava chegando da comarca. E um olho dele foi embora. Poderia ser a vida dele também nesse dia. A pessoa é policial, é 24 horas. A gente é defensor público durante o expediente. Mas policial não tem história não, pessoal. A gente é defensor público até fora, promotor, juiz, mas em regra é aqui. A gente vai para casa e leva os processos que a gente dá. Mas o policial é 24 horas. Você não tem paz. Não existe isso. Bandido não lhe esquece. E até hoje eu sofro com isso. Eu não posso mais sentar num lugar. Porque aquelas pessoas que eu prendi, o doutor Leite sabe disso, não foram poucas. Homicida. Agora mesmo fugiu um, disse que ia me matar. Porque pegou uns anticadeia e fugiu lá do sistema. Eles ficam atrás de você 24 horas. Então, um policial desse, ele está na linha de frente. Hoje foi dado aqui estatística das pessoas que são mortas por polícia. Mas não se trouxe aqui os dados. Eu procurei trazer dos policiais que são mortos pelos bandidos. O Rio de Janeiro é o que fica mais em evidência. Porque lá você tem que esconder até a farda. Porque se você andar fardado e botar a roupa lá no varal, você já é taxado. Nós tivemos caso agora em Fortaleza que 3 policiais estavam normalmente num bar ali, após o expediente, bala neles quando os bandidos entraram. Aquela jovem PM, em São Paulo, se eu não me engano, estava se divertindo com as amigas. E na hora que descobriram que era a polícia, porque furtaram lá alguma coisa, ela se identificou como policial, queimada. O que aconteceu naquele dia 21 de novembro de 97, em relação ao que foi sustentado pelo MP aqui, não se reproduziu no sentido de que se provasse essa circunstância. Porque o Manuel, ele fala que o Manuel testemunha um dos bandidos que se recuperou, esse cara. E ele tinha toda a liberdade para falar. E ele disse simplesmente, eu fui no carro com o Lima. Que hora que o Lima deu esse tiro no Renato? O Manuel também falou aqui que os dois vinham com arma. E eu perguntei, as armas vinham como? Ninguém anda com arma guardada, não. A arma não estava importada. A arma fica com eles ali no ponto. E ele não falou mais. O Renato falou que não iria ser preso. Então, são essas coisas que a gente deixa o questionamento com vocês. E eu fiquei pensando também, poxa, como é que uma pessoa dessa, a pessoa sai ileso, aí lá no carro, eu dou um tiro nele. Aí levo para a delegacia e expõe, eu dei um tiro nele. Aí todo mundo vê que ele está baleado, eu dou outro tiro nele lá, no caminho do hospital. Ou é doido, ou é burro. Não pode. Então, essas coisas eu fiquei pensando. Da lógica. Por que socorrer? Se eu deixo 2 vivos para dizer, não, foi torturado, tal. Perguntei bem aqui. Nunca peguei essa fase de tortura. Amém. Graças a Deus. E nunca vi. Poxa, mas se foi, hoje era o momento dele dizer. Podia sair os policiais tudinho aqui. E ele falava, fica à vontade. Disse, não teve isso. Porque também não se enquadra você torturar alguém
que está baleado. Como é que eu ainda vou levar a pessoa com um lá para... Não tem como. Com o pneu do carro furado. Não se enquadra. Lá dentro da unidade policial. Por isso que eu fiz até essa pergunta assim. Na época já se fazia a questão do laudo, do exame médico legal, porque hoje para você entregar um preço para a justiça, ou seja, aliás, por sistema prisional, você tem que fazer o exame de corpo de delito. Então prende e faz o exame de corpo de delito, aí ele entra no presídio. Para que o presídio tenha segurança, os gestores, que aquela pessoa está sendo recebida íntegra. Assim como também todos os demais procedimentos. Alguém é preso, exame de corpo de delito. Eu perguntei, disseram, não, a gente já encaminhava. Eu não vi nos autos, óbvio, não vou aqui dizer para vocês que vi nos autos. Mas eu perguntei para o delegado. Pessoal, eu entendo a dor de uma mãe, a dona Isabel. Entendo. Porque qualquer perda de filho, nunca passei por isso, tenho 5, não deve ser uma dor que passa, porque não passa. Essa dor ela é para sempre. Mas esta vítima, ele tinha um comportamento criminoso quanto mais. Não digo que as pessoas que são criminosas quanto mais devem morrer, mas em confronto, se enfrenta a polícia, eles falaram isso. Então, a polícia, esses homens, grupo de extermínio, o policial, ele vai à noite, ele trabalha à noite, é uma sexta-feira para sábado. Quer dizer, uma pessoa para ser um grupo de extermínio, é muita vontade de querer matar alguém. Estavam diligências. Esse aqui, Frederico Maia, até perguntava para ele, rapaz, tu não dorme não, tá igual a mim. Tu, Jeff, estou com a informação aqui, estou com isso. Na época, foi meu chefe de investigação, chamado assistente, hoje. Né? Então a polícia, assim, se bem que hoje as pessoas estão entrando na polícia, não estão querendo muito esse trabalho de polícia investigativa. É meramente entregador de intimação. Não sei se está assim hoje. Entregador de intimação. Os grupos operacionais, infelizmente, óbvio que tem excesso, acontece. Mas vamos se tirando essas coisas ruins. Quando falou bem que o policial Wagner podia fazer o flagrante, pelo amor de Deus. Agente de polícia não faz flagrante não, pessoal. Quem faz flagrante é o delegado de polícia. Está lá, no Código de Processo Penal, artigo 6º. O agente está lá, se o delegado não tiver, não tem lavratura de procedimento, não. Como é que vai lavar um procedimento se a autoridade policial é o delegado? Duas autoridades têm no Código de Processo. É o delegado e o juiz. Então o Wagner jamais poderia fazer um flagrante. Fiquei pensando, como é que pode esse negócio? O delegado, sim, tinha que fazer. Eu até iria lá, se fosse eu, estava lá. Ia lá no microtério, o cara morreu, ia no microtério. E eu fiz muito isso. O juiz aqui sabe disso. Porque eu encaminhava... Eu estou me preocupando, porque... Ah, certo, eu não vou citar, porque eu trabalho passado. Não tem nada a ver. Porque Corrige. Vossa Excelência ainda não abraçou a tese. Já vou entrar na tese. Desenvolver, porque já vai com a hora. Certo. Viu? Não vou utilizar as duas que o doutor utilizou. 2 e pouco. Pessoal, nesse sentido aqui, não tem outra tese para a Defensoria Pública para a defesa dos assistidos. Nós temos o artigo 23 do Código Penal Brasileiro,
onde ele fala: o que é crime? É todo fato típico, antijurídico e culpável. Aí vai se falar das excludentes de licitude. Aquilo que a lei avaliza, no sentido de que, em determinadas situações, esse fato não vai ser antijurídico. Ele é típico, mas não é antijurídico. Ou seja, é um crime, mas a lei tira a situação de punição. Legítima defesa. Sua ou de outra? É a primeira tese. E o que é legítima defesa? É quando você se encontra numa situação, e essa situação, você tende a se defender e a defender outra. O artigo 25, aqui são normas de extensão que a gente fala. O artigo 25 do Código, ele assim diz o que é legítima defesa. Ele conceitua a legítima defesa, é interessante o legislador, né? E não conceitua a outra tese nossa. Ele fala o seguinte: entende-se por legítima defesa, artigo 25 do Código Penal: quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Ou seja, nesse confronto, os policiais, no relato deles, agiram em legítima defesa. Não tem outra explicação por ocorrido. Mas defendemos também que ele estava no cumprimento da lei. Estrito cumprimento de um dever. Ele estava numa situação de trabalho, aconteceu essa revanche, e eles agindo dentro da legalidade. Infelizmente, aconteceu esse crime fatal. E o que é estrito cumprimento do dever legal? Não é o dever de matar, mas é de agir dentro de uma situação que torna ela legítima. Trata-se de ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei penal ou extrapenal, mesmo que cause ao bem jurídico lesão. Ou seja, os policiais agiram dentro de duas excludentes: a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal, ele tem uma divergência em relação aos crimes que envolvem homicídio. Mas alguns tribunais, aliás muitos, já acatam. Agora, a legítima defesa, eu digo a vocês, não tem outro. Em relação a esse fuzil AR-15 aí, não existe isso, pessoal. A polícia ainda não tem isso, a Polícia Civil. Só se teve nos últimos anos. Mas eles falaram aqui hoje que não tem. E, com certeza, pelas lesões que estão lá, se fosse um fuzil, as lesões não seriam aquelas. O Fred e o Carlson não negam aqui, o Carlson não, o Lima, que durante essa abordagem eles atiraram em relação ao revide. Eles não negam isso. Agora, quem acertou, no sentido de que quem lesionou, é que não dá para saber, porque não foi comparação balística das armas.
É o que a gente chama de autoria incerta. A gente tem o universo, mas não tem a certeza. Diferente da autoria ignorada, quando você não sabe quem foi, né? E não tem nenhum universo de pessoas. O que a gente chama na doutrina. César Roberto Bittencourt. Então, com certeza, é um dos dois. Pirrita aqui, o Pirrita é o Exxon, é o da lanchonete. É o que eu anotei aqui. Ele não disse que atiraram nele. Ele disse que botaram a arma lá pela janela. Em relação ao George, é que ele fala. É por isso que eu fiz a pergunta para o Lima. Foi o senhor que atirou isso? Provavelmente, porque eu estava mais próximo. Foi o senhor que atirou no Renato? Disse assim, eu atirei na direção. Pode ter sido a arma dele, pode ter sido a do Fred. O Calço nem no local estava. O Calço estava lá, saiu para uma chamada de rádio, chega no local, já tem um entrevero lá com os policiais. E aí ele alega, eu tirou do porta-mala, foi um rifle 38, que é o Puma, né? A capacidade desse rifle aí hoje é risível. E o Comando Corisco, na época, ele era um grupo operacional que ele tinha todo o apoio da Secretaria no sentido de armamento, mas não se tinha ainda. E a Secretaria não conseguiu ainda hoje. A Polícia Militar tem. Se eu não me engano, o Exército, PM, né? Mas a Polícia Civil ainda não conseguiu essas armas. E eu acho que nem necessita dessas armas de grosso. Né? Em que pese os assaltantes de banco aí, dos caixas eletrônicos, etc., estão aí chegando cada vez mais firme. Né? Não houve tortura. O neném aqui não confirma, o Manuel. Em relação à Meruoca, nós não temos nada a ver com isso, esses policiais. Aqui foi só uma questão de vocês ficarem confusos. Vai passar mais Meruoca aí. PM ali. E a PM aqui não é errada. Mas aqueles lá eram errados. É o comando COI, na época. Onde até um tenente, que depois até questionaram que ele tinha sido promovido, respondendo esse processo. Eu me lembro que eu vi muito isso. Em relação à vítima, o histórico fala por si. Em relação ao neném, ele falou aqui que foi muito teleguiado. Disse que foi levado lá para a delegacia, levaram ele, etc., com muita confusão. Numa situação de confronto da polícia, a polícia tem duas alternativas. Quando existe o revide. No sentido de que alguém já começa e eles têm que entrar. E policial não trabalha com cheiro verde. A academia de polícia não é 1 ano. A academia de polícia são 4 meses. A Cadepol. Faz até em 3 meses. Né? A polícia militar, sim, é mais tempo. São 6. Nós aprendemos, quando eu falo porque eu passei por lá, tudo direitinho. As abordagens, como é que é feita, como proceder, os encaminhamentos, os relatórios das ordinações, tudo isso é aprendido. Agora fala também. Numa situação de confronto, numa situação de crise, a disciplina gerenciamento de crise, você tem que agir proporcionalmente. Excelência, deixa eu
eu estou preocupado aqui com A primeira tese, legítima defesa. Aí eu queria que Vossa Excelência explicasse direitinho o que é legítima defesa. Certo. Quais são os requisitos da legítima defesa? Quem diante Quando foi que esses policiais se valeram da legítima defesa para... A partir do momento que os assaltantes dispararam em relação a eles, quando eles deram voz de prisão de polícia, e eles foram recebidos a bala, o Bareta fala isso, os policiais falam isso, e eles começaram a disparar, e nessa troca de tiros, houve atingido, neste momento eles estão dentro de um instituto chamado legítima defesa. Quando alguém, para se defender, ou a outrem, utiliza os meios moderados. Aí você fala, doutor, 2 tiros, a depender da situação. Eu não posso estar em legítima defesa, é quando eu tenho uma pessoa imobilizada. Mas enquanto houver o ataque, eu estou em legítima defesa. Só repetindo novamente. Conceito do Código Penal. Não há crime quando a gente pratica o fato, artigo 23 do Código Penal. Em estado de necessidade, não é o caso. Em legítima defesa, não há crime. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Primeira parte do inciso 3. Em estrito cumprimento do dever legal. É a tese da defesa, inciso 2 e 3. Em estrito cumprimento do dever legal, você está agindo dentro da lei e tem um desdobramento. São as duas teses. O direito, ele é interessante, porque ele requer várias interpretações. Vocês hoje, Alexandre, Edivaldo, Evaldo, Fabiano, Hudson, Marília, Neide, Wally, vocês têm a missão de decidir a vida dessas pessoas. Sem nenhum adereço emotivo, com a consciência de vocês. Se vocês entenderem, a materialidade está aqui nos autos. Nesse ponto, o Ministério Público e a Defensoria, no caso a Defesa, estão em comum acordo. Houve uma situação de morte. Quando chega na autoria em relação ao seu Fred e ao senhor Lima, os tiros que deram, pode ter atingido a vítima? Sim. Mas eles agiram isso em cima de um excludente de ilicitude, de estado de legítima defesa? Sim. Não tem outro. Obviamente que a decisão é de vocês. Analisando tudo que foi colocado aqui hoje, do começo ao fim. A acusação sustentada pelo Ministério Público de um homicídio qualificado, né, sem chance de defesa, que ele fala no 121, parágrafo 2º, inciso 4. E a defesa dizendo não. Foi um estado de legitimidade, amparada pelo artigo 23, inciso 2 e 3 do Código Penal. O Fred, o Cássio, eles não têm um processo. Em relação ao Joaquim, foi falado aqui que ele teve processo, ele saiu da polícia, diante de uma outra situação. Nesses 20 anos, esses policiais não têm nenhuma mácula. Esse Cássio aqui, ele trabalha quase 24 horas na delegacia de homicídios.
O Frederico Lopes Maia, da mesma forma na delegacia de entorpecente. Eles não tiveram mais nenhuma situação dessa. Ao contrário da vítima, que tinha vários históricos. E não era uma pessoa humilde e tal, furto, não. Furto, roubo, porque eles começam assim. A mãe, eu entendo, é um sofrimento sem fim. Mas nós temos também que ver a situação dos policiais. Que não saíram de sexta passar para matar ninguém, não. Saíram para uma diligência. Infelizmente, aconteceu esse fato. E esse processo aí, ele corre há 20 anos. E não há aqui prova de que esses policiais contribuíram para que esse processo fosse extraviado, não. Teve o conflito em relação às duas jurisdições, Piauí, Maranhão, ou seja, competência que veio para cá. Mas eles mesmos não entraram. Não vieram aqui no fórum e pegaram o processo, não. Não trabalham aqui. A defesa aqui, eu, Jefferson, Calume, estou pegando esse processo agora. A defensoria entrou agora nesse processo. Em regra, eu não faço nem res. Res é um recurso quando alguém é pronunciado como defensor público. Porque eu quero que vá logo para o julgamento. Que é para a sociedade decidir, através dos seus cidadãos jurados. A legítima defesa não foi colocada no Código Penal, não foi à toa, não. Foi para ver as situações que legitimam aquela conduta. Infelizmente, ainda hoje, nós temos essa situação de quando a polícia enfrenta um confronto, tem um confronto, o que é bandido é a eterna vítima. Hoje, esses policiais são tão vítimas como aquela vítima que, infelizmente, sabe por que foi? Porque essa situação bem aqui não é fácil. Para aquele policial ali que perdeu o olho, e quem deu um tiro nele não foi cidadão, foi alguém que é envolvido no mundo do crime. Os dois, aliás, que deram o tiro nele. Não é fácil. Esse é o ônus de ser policial. E para quem foi, jamais também deixa de ser. Quantos minutos, Excelência? Não vou utilizar uma hora. O Renato, criminoso quanto mais, de todo tipo de crime, contra o patrimônio. Com morte. Que é o LATRA, né? Que o pessoal chama de roubo seguido de morte. É roubo com resultado morte, que é o mais correto. Era uma pessoa que, como o próprio Manuel disse, ele disse que não se entregava, não. Ou seja, qualquer policial que enfrentasse o Renato, podia estar aqui hoje. Se ele não se entregava. O Manuel disse que ele vinha até cheirando cocaína. Aliás, cheirou lá, né? Vocês acham que eu também não sofro quando vejo uma mãe dessa? Sofro. Sou coração de pedra. Sofro. Não é fácil. Uma vez eu fui fazer a defesa de eu era advogado privado. Fui fazer a defesa de uma pessoa e a mãe dizia que ele era um santo. E quando eu cheguei para conversar com ele, hoje eu já falo porque ele já foi condenado, já cumpriu a pena. Ele disse: eu matei.
Cheguei em casa, tomei um banho, a mamãe achou até um ovo para mim, achou um ovo, eu comi com arroz branco. E eu perguntei para ela, o que esse menino fez nesse dia? Não, chegou em casa numa festa, tinha matado um tenente. Tinha matado um tenente num show do Raça Negra, se eu não me engano, aqui na Puticabana. Mas a mãe... Pessoal, quando vocês forem perguntar sobre a materialidade, existiu uma morte, sim. Nenhuma dúvida. É aquisitação. Agora, se eles agiram dentro de um excludente de licitude, legítima defesa, sim. Eles agiram no estrito como dever legal, sim. Eu estava com meu filho aqui, advogado, estava presente, mas ele já saiu. Mas eu quero dizer para vocês que o direito é isso. É a dialética, é o respeito, é a ética, independente do cargo que você ocupa. Defensoria Pública não age por dinheiro. Nós recebemos nosso salário igual ao Ministério Público, o juiz de direito. Tudo igual ao salário. Mas nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Então, cabe a vocês decidir. Vamos retornar, com certeza. A defesa fala por último. Mas vamos retornar mantendo o respeito, como mantivemos até agora. Sem mais. Eu tô com todo respeito, é um grande defensor, mas eu não sei se os senhores entenderam. Eu espero que os senhores tenham entendido essa tese, porque a tese, o doutor falou numa tese de legítima defesa, artigo 23, 25, e no estrito cumprimento do dever legal, explicou. Mas eu estava querendo que isso fosse mais amildado, sim, mais para o senhor saber, porque tem uma qualificadora pelo meio, tá, essa coisa toda. E eu me preocupo porque essa preocupação o juiz tem que ter, porque pode ser que tenha faltado alguma coisa na defesa e isso prejudica a defesa técnica. As qualificadoras, nós, com a nossa tese de legítima defesa, nós estamos excluindo o crime. Certo? Não houve essa situação sem chance de defesa. Não houve o crime de homicídio qualificado dentro da situação. Réplica. Então são 9h41. 21, 9 é 21. Doutor, vai para a réplica? Meia hora eu vou marcar aqui. Pode sim, está na sua hora. Aqui são 9h41.